Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma dica de alemão para vocês. A nossa dica de hoje é muito especial, é original, tá? Eu já vi muitos vídeos aí de colegas brasileiros e também colegas nativos, tá? E até hoje nunca vi um vídeo tratando do nosso assunto de hoje, tá bom? Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre o prefixo fer, bem rapidamente, tá? E depois disso, explicar mais a fundo o uso de quer dizer, esse prefixo ele tem aí diversos significados e eu gostaria de destacar um deles aqui na nossa dica de hoje. Vamos lá então, vamos para a nossa dica de hoje. Bom, a minha proposta de hoje é falar um pouco sobre o prefixo fer, tá? Tem muitos verbos aí, talvez vocês já conheçam, né? Verbos como verkaufen, né? Que é vender, que mais? Vergessen, esquecer, verstehen, entender, né? Então, aí existem diversos verbos com o prefixo fer, tá? Esse prefixo, ele é inseparável, tá? Então, a gente simplesmente diz, né? Ich verkaufe meine Bücher, né? Eu vendo os meus livros. So, ich vergesse die Zeit, né? Eu esqueço o tempo. Ich verstehe dein Problem, né? Então eu entendo o teu problema, tá? Então esse prefixo não precisa ser colocado no final da frase, tá? Bom, é um pouco assim, eu diria que é um tanto difícil classificar, tá? Nós temos aí cerca de 9 significados para o prefixo fer, tá? Ou funções aí, 9 significados ou 9 funções. Tá? Eu gostaria aqui de falar das 3 principais, das 3 mais importantes. Tá? A primeira delas, né? Tem aí mais uma função. Tá? Então, quando a gente procura estabelecer digamos assim, uma rede, tá? Estabelecer uma conexão entre diversos pontos, e em que esses pontos eles trabalham juntos, né? Eles se tornam então um todo e trabalham juntos, a gente utiliza nesse caso o prefixo fer, tá? Então, em verbos como vernetzen, tá? Que seria então ligar em rede, tá? Rede de computadores mesmo, tá? Digamos assim, por exemplo, verkabeln, né? Então, a gente tem cabos, a gente liga, por exemplo, um quarto, um apartamento, tá? A gente, então, liga todos os cabos, toda a fiação, tá? Então, nesse caso, a gente pode usar também o prefixo fer, ou mesmo verbinden, que é o verbo conectar, né? Então, você traz um ponto, liga um ponto no outro, né? Tanto é que a palavra conexão da internet é Internetverbindung, né? Então, aí você liga um ponto no outro e aí esses 2 pontos acabam trabalhando juntos, tá? Então, esse aí seria o primeiro significado ou função do prefixo fer. O segundo significado ou a segunda função, tá? Funciona da seguinte maneira. Você pega um adjetivo muito conhecido, vamos lá, o adjetivo klein, pequeno, tá? E aí, você transforma esse adjetivo num verbo, tá? Então, digamos aí o verbo diminuir, tá? Então, você pode, por que não, falar verkleinern, tá? Logicamente que no final, né, tem uma desinência de verbo, tem que colocar uma desinência de verbo no final, tá? O mesmo você pode fazer, então, com
o adjetivo groß, né, que é grande. Então, nós temos aí o verbo vergrößern, com a trema, tá? Seria, então, aumentar. Como também podemos dizer verschönern, seria, então, embelezar, né? Ou versüßen, que é o verbo adoçar, tá? Então, essa é a segunda função, ou o segundo significado do prefixo ver. A terceira e última é aquela a qual eu quero me aprofundar um pouco, tá? O significado seria de fazer algo errado, tá? Mas aí a gente precisa não só do prefixo ver, nós precisamos também do pronome reflexivo mich, ou dos pronomes reflexivos, né? Mich, dich, sich, uns, euch, sich, tá? Então, primeiramente, assim, esses verbos são todos reflexivos e todos eles começam com o prefixo ver, tá? Então, vamos pegar um primeiro exemplo, que é de cometer um erro de cálculo matemático mesmo, tá? Então, nós temos, por exemplo, o verbo rechnen, que é calcular, tá? Aí nós colocamos o prefixo ver, e aí nós temos verrechnen, tá? E aí, como eu disse, esse verbo precisa ser reflexivo, tá bom? Então, nós dizemos ich verrechne mich, tá? Ou a gente usa com muita frequência no passado perfect, ich habe mich verrechnet, tá? Significa, então, que você, ou que eu, nesse caso, né, colocamos aí, fizemos um cálculo errado, 2 mais 2, 5, ou, né, ich habe mich verrechnet, tá bom? Bom, e aí vai, você pode pegar, por exemplo, o verbo lesen, tá? E você pode, então, dizer ich habe mich verlesen. Quando isso acontece? Acontece quando você, sabe quando você lê 3, né? Você está com 3 na cabeça, mas lá está 2, tá? Então, aí você bate o olho, fala 3, mas na verdade está 2, alguém te corrige e fala, não, peraí, ou não, é verdade. Also, ich habe mich verlesen, por exemplo. Ou mesmo com schreiben, né? Então, mesma coisa, sei lá, se escreve terça-feira, né? Mas na cabeça é quinta, tá? Então, coloca lá no fim, ou, né? Ich habe mich verschrieben, por exemplo, tá? Mesma coisa acontece com ouvir errado, ich habe mich verhört, falar errado, né? Ich habe mich versprochen, por exemplo, tá? Digamos, digitar, né? Ou cometer um erro de digitação. Então, nós dizemos, ich habe mich vertippt, né? Às vezes, quando você conta um segredo para alguém, né? Algo que você não deveria ter contado e acaba escapando, acaba saindo, tá? Então, a gente diz, ich habe mich verplappert, tá? E talvez aí mais 2 exemplos interessantes, quando a gente se perde, né? A gente pega o caminho errado, se for a pé, tá? Nós dizemos então, ich habe mich verlaufen, ou se for de bicicleta, de algum meio de transporte, então, ich habe mich verfahren, tá? Então, vocês viram aí que os exemplos que eu dei foram exemplos mais no passado perfect, tá? Todos eles são verbos reflexivos, todos eles começam com o prefixo ver, que dá aí o significado de cometer algum erro, tá? Acho que vale a pena fazer aí um último comentário, né? Tanto no primeiro uso, né? Daquele de conectar, quanto no uso de trabalhar com adjetivos, né? E também agora nesse de cometer erros. Acho que a gente não pode ser tão ingênuo assim e vou pegar qualquer verbo, qualquer palavra
vou colocar o fé na frente e vai funcionar, né? Acho que seria interessante também dar uma checada no dicionário. Mas, de um modo geral, tá? Sabendo do significado aí do prefixo fé, fica mais fácil compreender um texto, né? Se você está lendo ou se você está ouvindo aí um filme, assistindo a um filme ou, né, alguma entrevista, aí talvez apareça lá um verbo com fé. E também, às vezes, na questão da criatividade mesmo, às vezes te falta, né, uma palavra, mas você aí tem o conhecimento, né, de como as palavras são formadas, talvez aí você possa criar uma palavra, né, um neologismo, e naquele contexto a pessoa acabe te entendendo, tá? Então, espero que tenham gostado da minha dica de hoje, uma dica toda especial, toda original, tá? Não vi por aí em nenhum lugar, então gostaria, né, faço novamente aqui o meu pedido, se não curtiu, curta, compartilhe, ative o sininho, assine o nosso canal para receber mais vídeos, tá bom? Belínguas deseja a todos bons estudos.